Olá, pessoal, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco e comigo aqui também. Então, hoje, mais uma vez, eu senti de falar sobre um tema que é muito importante entre os seguidores de Cristo, entre os cristãos, os verdadeiros cristãos. Então, o tema de hoje é sobre humildade. E vamos falar um pouco sobre a humildade de alguns dos homens de Deus, como eles se comportavam diante das situações, certo? Então, meus amados, segundo o dicionário, humildade é a consciência ou aliás, a consciência das próprias limitações, é modéstia, é simplicidade. E eu acrescento, e eu creio que não apenas eu acrescento, né? Simplicidade, ou aliás, humildade, é muito mais do que a consciência das próprias, quando fala próprias, se diz respeito à pessoa. Por exemplo, se eu tenho humildade, eu tenho consciência das minhas limitações, do que eu sou capaz de fazer, do que eu sou capaz de falar, do que eu sou, certo? Eu tenho consciência das minhas limitações, certo? Eu sou uma pessoa moderada, se eu sou humilde. Eu sou uma pessoa simples, certo? Como disse o apóstolo Paulo, uma pessoa que sabe viver na falta e na bonança, na riqueza, na pobreza, morar bem, né, numa casa boa ou numa casa ruim, mas alegre, louvando e exaltando ao nome do Senhor Jesus. Eu já digo mais, eu já digo que sim, que humildade também, além de ser a consciência da própria limitação, é você ter consciência das limitações alheias também. Porque se nós não reconhecermos os benfeitos do nosso próximo, nós não vamos estarmos sendo humildes. E é disso que a palavra de Deus nos falará hoje. Eu não vou falar muito aqui, senão o vídeo vai ficar longo e fica ruim para a gente assistir. Nós vamos começar aí por Filipenses, no capítulo 2, numa carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, onde ele diz assim: portanto, se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns estranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Será que entre nós há tudo isso? Será que comunhão é apenas as pessoas estarem juntas, reunidas em um determinado lugar? É apenas cantar hinos de louvores a Deus? É apenas um falar e o outro ouvir sobre a palavra de Deus? Será que comunhão se encerra nisso? Será que humildade se encerra nisso? Ou nós precisamos reconhecer, precisamos termos consciência dos nossos limites e temos consciência do que o outro é capaz de fazer, do que o outro é capaz de desenvolver dentro da obra do Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo diz aí, nós temos, né, que nos comportarmos, né,
nos comportarmos como Cristo quer que nós nos comportemos, tendo o mesmo amor um pelo outro. Será que nós não somos, às vezes, egoístas quando nós queremos apenas nós fazermos as coisas e as pessoas ficarem assistindo? É bom a gente pensar nisso, porque o que está escrito aqui não é isso. O que está escrito aqui nesta epístola do apóstolo Paulo aos Filipenses é que nós precisamos, né, como diz aí no 3, nada façais por contenda ou por vanglória. O que é vanglória? É a pessoa dar glória, querer a glória de Deus para si. Fazer para se sentir elogiado, fazer para que alguém elogie. Gente, olha, tomem cuidado, tem que saber. Cuidado para não julgar mal as pessoas. Muitas vezes, quando a pessoa recusa de fazer algo, é porque ela sabe o que está acontecendo. Ela sabe que não há necessidade de ela fazer, porque já foi comprovado que não é necessário ela fazer. Não é porque ela quer ser, quer se vangloriar ou quer vangloriar a si próprio ou a alguém, não. A glória é de Deus. Cuidado com o que você fala sobre o seu irmão, porque Deus vê tudo, só Deus passeia no coração de todo mundo. O apóstolo Paulo quis dizer aqui que, aí no 4, que nós não devemos, né, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Olhemos-nos para os talentos, não apenas os nossos, mas para os talentos que Deus deu aos outros. E cuidado com esse negócio de dizer, a pessoa não quer fazer porque ela quer ser elogiada, ele quer ser elogiado. Será que você ouviu isso da boca dessa pessoa? Você ouviu isso dessa pessoa? Talvez a pessoa não queira fazer porque ela sentiu que não há necessidade dela fazer. Não é porque ela quer ser elogiada por ninguém, porque grande e exaltado é somente o nome do Senhor Jesus. Inclusive, a pregação hoje é sobre humildade, e quem faz a obra dele, de Deus, tem que fazer para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado, e não o nome de quem está pregando, ou de quem está louvando, ou de quem está ministrando uma oração. Tenhamos cuidado, tá? Então, aqui o 5 diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Amém? Vamos para outra parte. Como eu disse, o tema hoje é sobre humildade. E estou falando aqui, através do Espírito Santo, sobre a humildade dos homens da Bíblia, que são a eles que nós devemos imitá-los. Né? Nós não devemos fazer de acordo com a nossa vontade, mas com a vontade de Deus. Mas como disse o apóstolo Paulo, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Certo? O apóstolo Paulo foi um homem muito humilde. Depois que o Espírito Santo fluiu na vida dele, né? Depois que ele deixou de ser Saulo e passou realmente a ser Paulo, certo? Quando ele recebeu o Espírito Santo ali no caminho de Damasco, o encontro verdadeiro com Jesus Cristo, né? O apóstolo Paulo é um exemplo. Moisés é um exemplo. João Batista é um exemplo. Eliseu é um exemplo. Elias é um exemplo. Naamã é um exemplo de humildade. E eu vou explicar por quê aqui através dessas referências. Então, nós vamos ver aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 14, nós já conhecemos esta passagem, que o apóstolo Paulo, ele chega, né? Ele chega
em Antioquia, na cidade, ele chega, diz assim, e aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus, falaram de tal modo que creu uma grande multidão, não só de judeus, mas de gregos. Mas os judeus incrédulos incitavam e irritaram contra os irmãos e os ânimos dos gentios. Detiveram, pois, muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. E dividiu-se a multidão da cidade, uns eram pelos judeus e outros pelos apóstolos. E havendo um motim tanto dos judeus quanto dos gentios, com os seus principais para os insultarem e apedrejarem. Sabendo-os, eles fugiram para Listra e Derbe. Aí começa, né? Listra e Derbe. Então, chegando na cidade de Listra, eles entraram, né, na cidade e começaram a pregar, tá? E ali havia um varão que era leso dos pés, era coxo, né? Desde o ventre de sua mãe, desde o seu nascimento. E ali, quando Paulo, fixando o olho nele, né, os seus olhos, e vendo que tinha fé para ser curado, gente, não adianta. Se a pessoa não tem fé, não adianta, não funciona, gente. Até com Jesus foi assim. Por isso que a gente não pode nunca abrir a boca e dizer eu orei, fulano foi curado, eu orei, fulano aceitou Jesus, eu orei, fulano foi batizado com o Espírito Santo. Cuidado, esse eu, elimina esse eu. Elimina esse eu por amor, né, a Deus e amor a si também, porque nós não temos capacidade para nada sem Deus, sem a presença do Espírito Santo, nada somos, nada fazemos. Então aí, disse em alta voz, levanta-te direito sobre os teus pés. Oh, glória a Deus! Essa autoridade não era de Paulo, era do Espírito Santo. E ele saltou e andou, e as multidões, vendo o que Paulo fizeram, levantaram sua voz dizendo em língua icônica, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Porque assim que eles entraram na cidade, eles viram lá o templo do deus Júpiter e Mercúrio. E eles, quando viram o milagre feito ali através, né? Aliás, por meio, gente. Através é quando atravessa, tá? Por meio. O apóstolo Paulo e seu companheiro deram lugar ao Espírito Santo, porque Deus mandou ir de 2 em 2, né? E aí estava Paulo e Barnabé, e ali estava aquele homem na praça, e eles mandaram aquele homem firmar sobre os seus pés e se levantar, e aquele homem levantou, aquele homem que era coxo de nascença desde o ventre de sua mãe, todo mundo conhecia mendigando ali pelas ruas, sem dúvida alguém colocava ele lá e saía, ele ficava ali pedindo esmolas. E Paulo e Barnabé chegaram ali e através deles dois que deram lugar ao Espírito Santo, após a descida, né, do Espírito Santo, após o dia de Pentecostes, que os discípulos saíram pregando a palavra de Deus e o Espírito Santo fluía grandemente através deles e coxos levantavam, cegos enxergavam, paralíticos, né, coxos paralíticos andavam, leprosos eram curados e ali aquele homem levantou e começou a andar e o povo daquele lugar que criam naqueles deuses ali, cujo templo ficava na entrada da cidade. Os deuses eram Júpiter e Mercúrio, que eles supunham que tinham descido do céu. E ali eles falaram, os nossos deuses agora vieram encarnados, eram 2, inclusive no templo eram 2 também, Júpiter e Mercúrio, e coincidiu que quem estava pregando a palavra na praça onde o coxo se levantou e andou era Paulo e Barnabé, e eles levantaram e andaram e eles acharam que foram os deuses que agora estavam encarnados na pessoa de Paulo e de Barnabé.
E olha a humildade de Paulo, gente, Barnabé. Se fosse hoje... Ai, meu Deus, se fosse hoje, nós oramos, nós colocamos as mãos sobre a cabeça dele. Misericórdia, Deus. Gente, olha a humildade de Paulo. Não fomos nós, não fomos nós que fizemos isso, não. Nós apenas pregamos a palavra que é milagrosa, a palavra de Deus. A palavra de Deus na pessoa de Jesus Cristo, que foi crucificado, morto e sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Ele que veio para nos redimir do pecado, né? Essas são minhas palavras, mas creio que eles falaram isso também, certo? Nós não somos deuses, nós somos homens de carne como vocês, de carne e osso como vocês. Agora imaginem hoje, meus amados, como seria hoje, ou como é hoje. A gente escuta pessoas dizendo, eu orei e fulano se converteu, eu orei e o demônio saiu. Gente, primeiro, se não houver a fé por parte do paciente, por parte do doente, ninguém pode fazer nada. Nem Jesus fazia, porque ele perguntava, tendes fé? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Vamos buscar essa humildade desses homens de Deus, como aqui o apóstolo Paulo e Barnabé falaram no momento. Nós não somos nada, nós não somos nada além de homens como vocês. Nós queremos que vocês se convertam a esse Deus, para que o Espírito Santo possa agir através de vocês. Creio eu que eles falaram mais ou menos isso, tá? Porque na Bíblia nós não podemos acrescentar nem tirar nenhum tio. A gente vê homens de Deus falando sobre humildade, contudo a gente vê homens que se dizem de Deus também dizendo, eu orei, eu busquei, eu jejuei e fulano foi curado, fulano aceitou Jesus, fulano se converteu. Quem converte é o Espírito Santo. A obrigação minha e sua é de orar, a obrigação minha e sua é de pregar a palavra, e quem converte é o Espírito Santo. Vamos ser humildes para que Deus opere no nosso meio, para que o Espírito Santo flua no nosso meio. Vamos deixar esse eu de lado. Ah, só eu sei fazer, só o grupinho aqui sabe fazer, só o grupinho aqui sabe pregar, sabe louvar. Fulano não quer fazer porque ela quer graça para ela quer ser elogiada. Cuidado com isso. Às vezes fulano não quer fazer porque ele sentiu que não há necessidade da ajuda dela ou dele. Cuidado. Só Deus conhece, só Deus nos sonda, só Deus sonda até os nossos rins. Amém? Vamos para outra parte, onde mostra mais homens de Deus humildes. Vamos para o batismo, aqui a parte que fala de João, né? João Batista. João Batista, né? Foi chamado assim, todos sabemos que ele veio testemunhando de Jesus e ele veio batizando nas águas. E ele veio pregando que o que viria após ele seria bem maior do que ele, o qual ele não seria capaz, ele não seria digno de desatar as suas sandálias, as suas alparcas. Ele batizava com água, mas o que viria após ele e que era antes dele, porque Jesus é desde a fundação do mundo. Jesus é o grande eu sou desde a fundação do mundo, Pai, Filho e Espírito Santo. E João Batista veio pregando no deserto da Judéia e batizando no Rio Jordão. E
falando sobre Jesus Cristo, preparando o povo para receber Jesus Cristo, dizendo: o que vem após mim é o que era antes de mim, é antes de mim e é após mim. Eu não sou digno de desatar as suas alparcas. Olha a humildade de João Batista, certo? E aí, certo dia, João Batista estava batizando o povo no Rio Jordão e chega Jesus e diz: eis aí o Cordeiro do mundo que tira eis aí o Cordeiro que tira o pecado do mundo. E Jesus lhe pede para lhe batizar. Jesus disse, João Batista disse: careço eu ser batizado por ti e vens tu a mim? Gente, olha a humildade de João Batista. Nós precisamos ter esta humildade. A humildade, a comunhão, gente, o amor a Deus não é só falando, não, tem que ser de coração. Tem que ser de coração. Agora, me diga, se nós, a comunhão nossa, só para estarmos reunidos, e não há comunhão no partir do pão espiritual, imagine, que comunhão é essa? Onde estão os talentos dos demais? Porque Deus deu talento a todos. E eles são diversificados para servirem a todos. Os talentos são de Deus. Não são meus e nem teus. Mas é para servir a todos. Porque nós somos um corpo. E aí? Por que fulano não está fazendo? Fulana quer que fulano elogia ela. Beltrano quer que cicrano elogia ele. Quem falou isso? Alguém falou isso? Foi. Porque se alguém falou isso, não está sendo humilde coisa nenhuma. Ele está sendo uma pessoa exaltada que quer a glória para si. Agora, cabe à pessoa que está falando isso falar a verdade. Ou você ouviu essa pessoa falar isso, ou que você ouviu essa pessoa dizer: eu não estou fazendo porque eu senti que não há necessidade, não é necessário a minha presença, não precisam de mim para fazer. Deus é tudo, que nós tomemos cuidado. E não deixe ninguém, quem estiver ouvindo esse vídeo, não deixe ninguém lhe cortar da árvore, tá? Lembre-se lá de João 25, a partir do verso 1. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. A vara que está em mim será limpa para que dê mais fruto. Mas a que não está em mim será cortada e lançada ao fogo. Não deixe que ninguém lhe corte para que você seja um galho seco, apto a ser queimado no fogo. Pregue a palavra de Deus, louve, ainda que seja em sua casa, ainda que seja através de um celular, através de um notebook, de qualquer computador, para uma pessoa, onde quer que você esteja, pregue a palavra de Deus. Não deixe de fazer, de cumprir o ídolo do Senhor com o talento que Deus te deu. Seja ele para pregar a palavra, para dar um conselho dentro da palavra de Deus, para louvar ao Senhor, para tocar. Se você não é aceito para tocar em algum lugar, toque dentro de sua casa, louve, envie o seu vídeo. Alguém vai servir para alguém se converter. Você está trabalhando para Deus? Hoje são vários os canais que você pode usar para trabalhar para Deus. Não deixe de congregar. Não deixe de congregar. Porque está escrito: congregai o meu povo. Agora, se houver falha na congregação, isso aí não lhe pertence, né? Porque a congregação tem ordem e decência, tem os dirigentes, e você é simplesmente um congregado. Você é simplesmente um membro que faz parte da congregação, um membro do corpo de Cristo, tá? Então, João Batista foi um dos homens muito humilde, tá? Porque ele disse a verdade várias vezes.
Quando João Batista começou a pregar no deserto da Judéia, os judeus enviaram sacerdotes e levitas para investigarem sobre a vida de João Batista. E eles chegaram lá e disseram: quem és tu? Tu és Elias? Porque Elias era profeta que veio, muito antes da época de João Batista. Foi da época dos profetas. Inclusive, dizem que ele foi o último profeta da Bíblia, né, gente? Porque hoje ainda há profetas, tá? Da Bíblia, foi o último, do que consta na Bíblia, tá? Não pode acrescentar mais nada na Bíblia. Então, ele disse: não sou João Batista. És tu o Cristo que há de vir? Não sou. Será que se fosse hoje, alguém diria o quê? Tu és profeta? Ele disse que não. Ele não era profeta. Gente, para mim, João Batista era sim um profeta. Mas ele disse que ele não era um profeta. Porque todo pregador, ele é profeta ao mesmo tempo, porque está pregando a palavra de Deus, está anunciando a palavra de Deus, está entregando coisas boas às pessoas necessitadas. E ele disse que ele não era um profeta. Olha a humildade de João Batista, certo? Primeiro, quando ele veio, né? Que ele perguntaram se ele era Elias, ele disse que não. Se ele era Jesus, ele disse que não. Se ele era profeta, ele disse que não. E ele disse que o que viria após ele não era digno de desatar as sandálias alparcas, né? Então, olha a humildade de João Batista. Enquanto hoje as pessoas querem se aparecerem, as pessoas não imaginam quanto sofreram. João Batista teve sua cabeça degolada. Muitos dos profetas, né, uns foram cerrados ao meio, outros foram degolados, outros foram como Pedro, crucificado, né? Só que ele não aceitou ser crucificado como Jesus, mas de cabeça para baixo. As pessoas não pensam nisso, não. Só, né? Também não posso julgar ninguém. Eu falo de acordo com o que eu observo também, gente. Eu não posso julgar ninguém, tá? Eu só digo o seguinte: Deus escolheu a todos, certo? Deus escolheu a todos. Todos do mundo. E principalmente aquele que está disposto a pregar sua palavra, aquele que está disposto a louvar, a exaltar o seu santo nome. Agora, tudo tem que ser com ordem e decência. Mas cabe às pessoas, né, que estão na frente das congregações pensarem um pouco sobre os seus comportamentos, tá? Ora, dentro do evangelho não pode haver politicagem. Pensem bem. A igreja que vai ser arrebatada é única, certo? Pessoas que subirão são pessoas de todo o mundo. Nós não sabemos quem, porque o joio está misturado com o trigo e não pode ser separado por enquanto. Só Jesus irá separá-los no dia certo. No dia certo, ele irá separar o joio do trigo, irá separar os peixes bons dos peixes ruins, certo? Então nós não podemos, de modo algum, querer antecipar as coisas. Vamos para outra referência que se encontra aqui, segundo aos Reis, né? Segundo aos Reis, eu já fiz uma pregação sobre isso. E eu não vou nem ler, né? Sobre o envolvimento entre aquela menina que foi servir na casa de Naamã, aquela escravinha, era uma escrava, gente, que ela era uma hebreia, certo? Que foi para a Babilônia, servir na casa lá do chefe, lá do exército, do rei de Babilônia, Naamã, sobre a menina, né? Sobre Naamã,
E sobre Eliseu, que foi muito humilde também. A menina, percebendo que o seu senhor estava leproso, disse: se o meu senhor for até o meu senhor, ele ficará curado da lepra. Naamã, a princípio, ele foi orgulhoso, mas depois ele se rendeu. Ele se rendeu e obedeceu os conselhos dos seus servos, dos seus filhos. Né? Às vezes fala filho, mas é filho como um servo. Vá lá até o profeta. E ele foi. Né? Vá até o rio. Mesmo sendo ele sujo, vá, não importa. O importante é você ser curado. Essas são minhas palavras. E ele ali se rendeu e foi e mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e ficou curado da lepra. Então ele se rendeu, ele, né, mostrou humildade nesse momento, tá? E depois ele foi retribuir a sua cura lá a Eliseu. Eliseu não aceitou. Olha a humildade de Eliseu como servo de Deus. Se fosse hoje, gente, se fosse hoje que o missionário recebesse aquela riqueza toda que Naamã, né, Naamã foi levar para Eliseu, tinha até gado, gente, tinha até gado, de joias preciosas, comida, gado, tinha de tudo. Mas Geazi cresceu os olhos. Eliseu não recebeu, Eliseu foi humilde. É como se Eliseu falasse assim: Senhor, a minha graça te basta. Como Deus disse a Paulo no terceiro céu, a minha namorada de Deus, Paulo, a minha graça te basta. Quando ele foi pedir para ser curado do espinho na carne, Deus disse a Paulo, Paulo, a minha graça te basta. Então, Eliseu, eu vejo essas palavras na boca de Eliseu. Eu uso, ele não disse, mas eu escuto, entendeu? A minha graça te basta. Deus falou para ele. Ele não recebeu os presentes de Naamã. Entretanto, Geazi, o seu servo, correu lá para a estrada, quando Naamã, com toda a atenção que ele teve a Eliseu, ao profeta e ao seu servo, vamos parar a carruagem que está vindo ali, o servo de Eliseu, Geazi, né? O servo de Eliseu. Vamos perguntar o que ele quer. Talvez o profeta queira alguma coisa, né? Minhas palavras, gente, aqui. Talvez quer alguma coisa. O que tu queres? Ele disse, não, meu senhor mandou dizer. Ainda mentiu, gente. Deus gosta de mentira? Olha, mentira não é coisa de Deus. E tem gente que mente e ainda diz que foi o outro que falou a verdade, que mentiu. Tem gente que mente. Já aconteceu comigo isso. Já aconteceu comigo, de gente mentir e passar para frente diferente, tá? Como que a ovelhinha é ela, ele, tá? Já aconteceu comigo. Mas Deus é testemunha de tudo. Deus sabe de todas as coisas. Deus vê todas as coisas, certo? Eu não estou aqui para condenar ninguém, porque quem sou eu para condenar alguém? Eu estou aqui para falar sobre a humildade dos homens de Deus e nós temos que ser imitadores deles, certo, gente? É porque às vezes a gente lembra de algumas coisas dentro da pregação e aí a gente fala porque às vezes a pessoa pode até ouvir e se arrepender, né? Se arrepender, chegar para as pessoas e falarem a verdade, eu errei, eu pequei, né? E Deus perdoar, porque se isso não acontecer, talvez a pessoa sofra aqui mesmo por isso, porque não adianta, eu perdoo, eu não guardo mágoa de ninguém, tá? Graças a Deus. Mas é uma coisa entre a pessoa e Deus. As pessoas que fazem isso precisam se reconciliar com Deus, pedir perdão a Deus e não fazerem mais, tá? Porque Deus não é Deus de mentira, Deus é Deus da verdade, a verdade liberta, tá? Então, aqui nessa passagem de Naamã, nós vimos aí a humildade de Naamã, a humildade daquela menina, estava ali sendo escrava, mas estava feliz, mesmo na posição dela,
né, tiraram da sua família, dos seus pais e levaram, né, para a Babilônia. E ela era feliz a si mesma, aceitava a condição de escrava a si mesmo e ainda fez o bem para o seu senhor e ele ficou curado da lepra. Já Geazi, coitado, foi orgulhoso, foi olho gordo e contraiu, né? Quando ele chegou diante de Naamã, ao receber tudo aquilo ali, mentiu, dizendo a, a Naamã, meu senhor mandou dizer que há uns profetas na montanha que estão precisando dessas coisas. Mentiu em nome do profeta Eliseu, né? E teve ganância. Deus não gosta disso. Deus não gosta de ganância. Então, nós vimos aí a humildade de Naamã, da menina, e a humildade de Eliseu. Vamos ver outra parte aqui. Um homem muito humilde na Bíblia também foi Moisés. Moisés, diz a Bíblia, né? Que Moisés, deixa eu ver a referência que eu anotei aqui sobre Moisés, Números 12, 37. Números 12, 37. Ou 37, não, números 12, do 1 ao 7. Diz, e falaram Miriam e Arão, ou aliás, não, do 3 ao 7. E era o varão 12, a partir do verso 3 ao 7. E era o varão Moisés muito manso, mais de que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés e Arão e a Miriam, vós três, sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles saíram ambos. E disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. O 7 diz assim, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Moisés, ele se mostrou manso e fiel. Aí as pessoas podem dizer assim, mas Moisés matou um egípcio. Não era a intenção dele matar. Ele era um homem forte, ele praticava esporte, ele praticava corrida, né, de carro, naquela era carro com cavalo, porque ele tinha uma posição elevada no Egito. Ele era filho adotivo do faraó com a sua filha. Ele era um homem estudado, né? Era um homem com caráter para substituir o faraó, mas ele teve misericórdia de um hebreu que estava sendo muito judiado, os hebreus eram muito judiados no Egito, eles eram escravizados demais, colocavam sobre eles um peso que eles não poderiam carregar, trabalho excessivo, debaixo de chicotadas, e Moisés vendo um hebreu apanhando para trabalhar ali, durante o trabalho, ele não aguentou e ele foi trocar murros com um soldado egípcio e acabou que esse soldado recebeu uma pancada muito forte e veio a falecer. Todo mundo sabe da história, e ele ali enterrou e alguém viu. E ele ficou com medo ali e fugiu para as terras de Midian, certo? Mas eu creio que Moisés não iria ser castigado porque ele era um nobre. Ele foi criado como filho do faraó e de sua filha, apesar de ele ser filho de uma mulher hebreia, tá? Mas ele foi criado para ser educado para ser rei. Era um príncipe ali na casa do faraó, mas ele ficou com medo e fugiu para as terras de Midian. Lá ele se casou, né? E ali Deus falou com ele na sarça para ir libertar o seu povo. E ele disse, como faço? Eu sou um homem que não sei falar. Gente, ele já tinha esquecido até como falar.
Ele era bem dotado, mas ele não sabia falar assim de acordo com o que Deus queria. Creio eu que ele tinha medo. Ele já tinha passado muito tempo ali em Midian, que era tipo uma aldeia, tá? Que moravam poucas pessoas afastadas umas das outras. Quase não havia assim encontros de pessoas. E ele se sentia. Olha a humildade dele, gente. Eu acho que não era nem que ele não sabia falar, é que ele era humilde mesmo. Como que eu vou falar com o rei? Eu não sei falar. Olha a humildade de Moisés. Moisés era um homem estudado, preparado para ser colocado no lugar do faraó. Ele era príncipe, era um homem estudado, praticava esporte e tudo. E Deus enviou Arão para ajudá-lo. E ele foi e libertou o povo, os hebreus, do poder do faraó. Mesmo assim, ele foi muito manso, porque os hebreus, apesar de sofrerem tanto no Egito, às vezes eles queriam voltar. E foi por isso que eles ficaram 40 anos circulando, circulando ali, porque não era longe, tá, gente? Não era longe do Egito, né, até a Terra Prometida. Não era longe, tá? De Canaã até o Egito, porque nós vemos que José, quando ele foi do os irmãos de José, gente, iam de Canaã comprar coisas no Egito, tá? Na época de José, que José foi governador do Egito. Então, nós vemos que não era tão distante assim a terra prometida aos hebreus, que já era deles antes e foi tomada, tá? E não era tão longe, mas Deus fez eles ficarem circulando para eles não voltarem para o Egito. Você vê o amor que Deus tem pelo povo dele, né? Então, gente, aqui eu encerro, tá? Essa pregação. Nós vimos aí quantos homens aí bem humildes, que mostrou humildade mesmo, reconheceu os seus dotes e reconheceu os dotes, os talentos, as capacidades, tanto as suas quanto as capacidades do seu próximo. Nós vimos aí desde Moisés, tem Elias também, que era muito humilde, gente. Refugiou-se numa caverna com medo de Jezabel e foi lá para aquelas terras lá onde morava a viúva de foi lá para Serepta, onde estava a viúva lá, que estava prestes a morrer de fome com seu filho. Foi muito humilde também, Elias. Eliseu foi um homem muito humilde, já foi falado, Naamã, a menina, João Batista, certo? O apóstolo Paulo, certo? Muito humilde. E são esses homens que nós precisamos imitá-los. Olha a paciência que o apóstolo Paulo teve com as igrejas que ele fundou. Muita paciência, principalmente com a igreja de Coríntios, que nós sabemos como era uma igreja descontrolada, o povo era descontrolado. Então é isso, gente. Nós precisamos sermos imitadores dos verdadeiros homens de Deus que constam aqui, ó, nesse livro sagrado aqui, ó, Bíblia, revista e corrigida João Ferreira de Almeida. Que nós venhamos a sermos humildes como os homens de Deus. E não apenas pregarmos humildade, pregarmos comunhão, pregarmos ajuntamento, porque pessoas unidas, aliás, pessoas ali juntas, sem união verdadeira, é só um ajuntamento de pessoas. Quando não tem comunhão em nada não tem comunhão, é só um ajuntamento de pessoas. É melhor o distanciamento do que a união fingida. Que o amor seja não fingido, mas seja verdadeiro. Que a comunhão seja não fingida, mas seja verdadeira. Que a humildade não seja fingida, mas seja verdadeira. Amém? E que Deus
abençoe a todos, que essa palavra fique gravada no coração de todos. Amém. E um beijo no coração de todos. Por mais que eu queira fazer vídeos curtos, quando eu começo a falar do amor de Deus, eu não quero, um assunto vai puxando o outro, e aí, né, o Espírito Santo vai nos tocando, porque da gente mesmo a gente não faz nada. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um abração aí da professora Ilza Saldanha, sua irmã em Cristo. Bye, bye.